Olá, a gente vai estudar agora o decreto 54452 de 2013, que institui na Secretaria Municipal de Educação o Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, ampliação e fortalecimento da rede municipal de ensino, Mais Educação São Paulo. Então, nesse momento a gente estuda o decreto e na sequência, depois a gente vai estudar a portaria que regulamenta esse decreto, já analisando as últimas atualizações que nós tivemos aí em 2019, depois 2021. Então a gente teve atualizações, por isso eu estou atualizando esse conteúdo para vocês. Vamos lá. Então o programa Mais Educação São Paulo, instituído, é um programa instituído na Secretaria Municipal de Educação. E esse programa visa principalmente isso aqui, né? Reorganização. Então é uma mudança, uma transformação dentro da rede, no âmbito curricular e administrativo, ok? Então ele está focando isso aqui, ampliação e fortalecimento da rede municipal de ensino. Maravilha. Artigo 2º diz, o programa ora instituído considera o conhecimento construído pela rede municipal de ensino, articulado com a pertinente legislação em vigor, as normatizações emanadas do Conselho Nacional de Educação e as contribuições oriundas de consulta pública a que foi submetido o documento de referência, contando com seus objetivos, metas e bases conceituais e programáticas. O que isso quer dizer? Olha que importante. Então, na construção do Mais Educação São Paulo, o que foi levado em conta, né? Nós partimos, o que na verdade subsidiou essa mudança, esse programa, essa ampliação? Os conhecimentos construídos dentro da rede, então os professores, né, os gestores, etc., contribuíram com seus conhecimentos, com todos os conhecimentos que foram construídos dentro da rede, além de toda a legislação pertinente em vigor e normatizações emanadas do Conselho Nacional de Educação. Ou seja, as deliberações do Conselho Nacional de Educação também serviram de subsídio para fundamentar essa ampliação da rede, para construir o programa Mais Educação São Paulo, tá bom? Então é isso que está dizendo aí o artigo 2º, além da consulta pública. Então nós temos toda a experiência desenvolvida dentro da rede pelos profissionais de educação, professores, gestores, coordenadores, enfim. Nós temos a legislação em vigor, as normas emanadas do Conselho Nacional de Educação, e aí a gente tem, por exemplo, as diretrizes curriculares e as deliberações, e também as contribuições oriundas de consulta pública. Tudo isso contribuiu para a formatação do Mais Educação São Paulo. E agora, a gente vai para artigos que eu acredito que são mais importantes para a prova, tá? Que podem ser cobrados. A começar pelo artigo 3º. O artigo 3º é fundamental, eu acho ele muito importante para a prova. E ele diz, o programa Mais Educação São Paulo terá por finalidades principais. Olha lá, terá por finalidades. Cuidado com isso, gente. Tem momentos que a legislação fala, esse decreto ou essa portaria tem por objetivos, tem como objetivos. Em outros momentos vão dizer, são princípios dessa lei. Em outros momentos vão falar, são finalidades dessa lei. Então essas palavras, objetivos, princípios, finalidades, você tem que identificar muito bem quem é quem. Faça tabelinhas, ok? Então estudou um decreto, faz uma tabelinha, ó, isso aqui é objetivo, isso aqui é finalidade, isso aqui é princípio. Por quê? Porque lá na hora da prova é isso que as bancas gostam de cobrar. Aqui diz a ampliação do número de vagas, então a primeira finalidade, a ampliação do número de vagas para a educação infantil e universalização do atendimento para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Aliás, essa já é uma meta que está no Plano Nacional de Educação, né? Vejam que há uma antecipação aqui, né? O programa se antecipa. E essa universalização aqui para as crianças de 4 e 5 anos, crianças da pré-escola, por que ela acontece? Porque em 2013 a gente tem a promulgação de uma lei que vai alterar a LDB, que é a Lei 12.796 de 2013, que vai tornar a matrícula obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Então vejam que lá no artigo 2º desse decreto, eu vou repetir, ele diz assim, o programa ora instituído considera o conhecimento construído pela rede municipal de ensino articulado com a pertinente legislação em vigor.
uma vez que houve mudança na lei, essa mudança, essa lei contribui para que haja uma mudança também ali na configuração, na formatação do currículo em São Paulo, ok? Então, muito por causa disso, dessa matrícula obrigatória. Então, essa lei aqui, ó, ela influencia essa primeira finalidade, esse inciso 1. Ainda, a integração curricular na educação infantil. A gente sabe que uma das grandes preocupações desse programa Mais Educação São Paulo é essa integração curricular. Por quê? Porque a base da educação infantil é o que o programa chama de pedagogia da infância. Pedagogia da infância. E o que quer dizer isso? Que articulação, que integração curricular que é essa? Muito simples. Nós devemos considerar as experiências e os saberes das crianças, trazidos por elas dentro da escola, criança concebida como sujeito ativo, potente, que vem de uma cultura, etc. Então, esse currículo considera o quê? Os saberes, as experiências das crianças e articula esses saberes e experiências das crianças com os saberes historicamente construídos que nós temos na sociedade, com os conhecimentos historicamente construídos que nós temos na sociedade, com o meio ambiente, com tecnologia, etc. E onde nós temos isso? A base dessa integração. A base dessa integração, gente, é o artigo 3º, isso que eu falei, você vai ver no artigo 3º da Resolução 5 de 2009, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, aqui, ó, o programa, ele conta, né, a construção do programa conta, por exemplo, com as normatizações emanadas do Conselho Nacional de Educação, a exemplo dessa Resolução 5 de 2009. Das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, tá bom? Uma outra finalidade, gente, a promoção da melhoria da qualidade social na educação básica e, consequentemente, do índice de desenvolvimento da educação. O que é qualidade social? Você também tem disposições sobre qualidade social, por exemplo, na Resolução 7 de 2010. São as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. A gente também tem a ideia de qualidade social na Resolução 4 de 2010, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Qualidade social quer dizer que nós devemos buscar a qualidade sempre analisando um determinado contexto. O que é qualidade para uma rede de ensino ou para um contexto não é necessariamente qualidade para outra. O que é qualidade, de repente, dentro de uma escola, talvez não seja necessariamente qualidade dentro de outra. Então, a qualidade social é a busca constante por qualidade com base nos diversos contextos. No entanto, existe um ponto em comum quando a gente fala de qualidade social, que quer dizer o quê? Acesso e permanência para todos. Se eu estou falando de acesso e permanência para todos, quer dizer que o ponto em comum dessa qualidade social para todas as redes e escolas, no caso falando da rede municipal, né, para todas as escolas, é a ideia de inclusão. Eu não sei exatamente qual é o contexto da escola, eu não sei exatamente qual é o público que ela atende, mas ela precisa incluir esse público. De repente, uma escola não tem um público tão grande de alunos deficientes, mas tem um público de alunos imigrantes, né? Então, a gente tem N possibilidades. A escola precisa criar condições para atender com qualidade a todos, para que a gente não tenha problemas de repetência, segregação, exclusão e evasão escolar. Isso é qualidade social, bom? 4. A ressignificação da avaliação, ó, a ressignificação da avaliação, com ênfase no seu caráter formativo para alunos e professores. No caso da ênfase do caráter formativo, a gente tem isso também, o acompanhamento, não é? Avaliação processual, por exemplo, tem outros dispositivos também das resoluções, mas no artigo, de forma geral, no artigo 24, inciso 5 da LDB. Não é? E quando a gente fala ressignificação da avaliação, realmente houve uma mudança. Por exemplo, a ideia dos conceitos. No ensino fundamental,
primeiro ciclo não tem notas, são conceitos. A gente vai estudar esses conceitos na portaria que vem a seguir. Depois, a questão das notas. Então, sim, há atribuição de notas nos ciclos interdisciplinar e autoral. No entanto, essa atribuição da nota também está relacionado a uma avaliação formativa, a um acompanhamento, né? E não simplesmente aplicação de provas. Existe um planejamento, uma estratégia de recuperação dos alunos, de recuperação contínua também. Tudo isso a gente vai estudar na portaria que regulamenta esse decreto. Então, ressignificar a avaliação acima de tudo é romper com qualquer tipo de avaliação classificatória, excludente. O que mais, pessoal? A alfabetização de todas as crianças até o 3º ano do ensino fundamental, nos termos do PNAEC. Agora, nós sabemos que isso aqui precisa mudar. Essa ideia de alfabetização, pessoal, é alfabetização plena, tá? O que acontece é que, como você bem sabe, a BNCC traz essa meta até o 2º ano do ensino fundamental. Então, a ideia é alfabetizar as crianças até o 2º ano. Só que a gente sabe que alfabetizar a criança até o 2º ano é fazer com que a criança alcance a escrita alfabética, porque o processo de ortografização ele é constante, né? A criança vai passar por isso ao longo da educação básica. E, inclusive, a questão do letramento, né? Então, nós vamos aperfeiçoando as competências dentro do letramento ao longo da educação básica. Então, fica a seguinte situação. O 3º ano acaba sendo uma data limite para a criança alcançar ali aquele nível satisfatório de escrita alfabética e até mesmo de alfabetização. Ela não estará plenamente alfabetizada, né? Mas ela já saberá escrever, já saberá convenções ortográficas e aquilo que ela sabe, o ler e escrever que ela já sabe, que está, né, bem, vamos dizer assim, avançado no sentido da proficiência, vai ajudar a criança a ir bem em outras áreas. Ir bem, que eu falo de forma bem, assim, informal mesmo, não é? Ou seja, uma vez que a criança já sabe ler e escrever, apesar de não ser, né, uma escrita perfeita, ortograficamente falando, não ter todos os conhecimentos e habilidades de letramento, ela já consegue ler textos da área de ciências, história, geografia, arte, produzir seus próprios textos, ou seja, ela consegue ter um rendimento muito melhor nas outras áreas. Por quê? Porque já aprendeu a ler e escrever de forma satisfatória para poder ter esse rendimento melhor em outras áreas e continuar avançando na educação básica, tá bom? Mas, falando em termos de legislação, assim, na letra da lei, o decreto ele ainda está vinculado ao PNAEC, mas a gente sabe que o currículo em São Paulo ele já se adequa à BNCC, tá bom? A integração entre diferentes etapas e modalidades da educação básica, o que seria isso? A passagem da educação infantil para o ensino fundamental, para o ensino médio, sem rupturas. Essa passagem é muito importante, sem rupturas. E o que significa, Vinícius, sem rupturas? Por exemplo, a criança, gente, que sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental, não deixou de ser criança. Então, ela não tem que ser tratada como alguém que não é mais criança porque está no ensino fundamental. As brincadeiras, a ludicidade, as relações ali, elas continuam. Óbvio que a criança vai desenvolver mais conhecimentos, habilidades, vai mudar seus comportamentos, mas isso é gradativo. Então, não deve haver uma ruptura. Agora não tem mais nada de educação infantil, agora é ensino fundamental. Nada a ver. Então, essa ruptura não pode acontecer. Por quê? Porque aquele sujeito que está passando por ensino fundamental continua sendo uma criança com necessidades de criança. Ainda, o incentivo à autonomia, valorização das ações previstas nos projetos político-pedagógicos das unidades, que é a autonomia relativa, né? As escolas devem coletivamente produzir seus projetos político-pedagógicos. E aqui o Conselho Escolar vai ter um papel muito importante e a gente vai falar do Conselho Escolar depois, tá? Não nesse decreto. Esse decreto é uma apresentação geral da reestruturação da rede. E o fortalecimento da gestão democrática e participativa com o envolvimento das famílias, que também tem uma relação muito forte com o Conselho Escolar, além de outras ações
e outras medidas. Tá? Vamos lá. Artigo 4º. A promoção da melhoria da qualidade social. Olha que interessante, né? Então, melhoria da qualidade social, acima de tudo, quer dizer inclusão. É acesso e permanência. Conta com o quê? Será efetivada a partir dos seguintes eixos. Então, eu preciso oferecer infraestrutura adequada, mudar o currículo, avaliar, formar educador e também ter uma gestão adequada para garantir aprendizagem, qualidade de aprendizagem e permanência. Infraestrutura, por exemplo, acessibilidade. Se eu quero ter acesso e permanência, para o aluno com deficiência física permanecer, precisa de acessibilidade. Seria um exemplo. Então, eu preciso reformular a estrutura. Eu preciso reformar escolas, construir novas escolas, eu preciso ampliar o número de escolas para atender a todos, porque muitas crianças ou adolescentes estão fora da escola. Então, tudo isso em termos de infraestrutura, gerar recursos para essas mudanças, para a construção de mais escolas, etc., tudo isso faz parte da infraestrutura. No caso do currículo, reorganizar o ensino fundamental em ciclos para evitar o fracasso escolar e ajudar, na verdade, a olhar mais para a aprendizagem. Isso é uma reestruturação no âmbito do currículo. A avaliação, a mesma coisa, mudar a forma de avaliar, utilizar conceitos, formar educadores, principalmente com a formação em serviço, com atividades que são realizadas para que os educadores possam resolver problemas pontuais do dia a dia, do seu trabalho, e, obviamente, a gestão democrático-participativa, né, como um princípio. Então, aqui nós temos esses artigos, né, que você precisa ler todos eles. No entanto, fala de avaliação, fala de tudo, de infraestrutura, fala de tudo. Só que o que eu fiz? Eu resumi isso para você numa tabela. Então, o que você vai fazer? Você vai ler todos os artigos, obviamente, com atenção, e vai fazer a revisão na tabela. E, de repente, você pode imprimir essa tabela e colocar em algum lugar aí para você bater o olho sempre e ter essas informações. Ok? Então, vamos lá. Quais são, dentro do eixo infraestrutura, quais são as principais mudanças? Ampliação do atendimento na educação infantil. Para ampliar atendimento na educação infantil, gente, nós precisamos construir mais creches. Para universalizar o acesso à pré-escola, a partir dos 4 anos, eu preciso construir mais pré-escolas, ou seja, mais escolas municipais de educação infantil, EMEIs, mais centros, né, municipais de educação infantil. Eu preciso de mais unidades, de mais infraestrutura. E depois, nos outros documentos, a gente vai ver qual é a estrutura, né, como que a educação infantil está estruturada no município, como que está o currículo, a avaliação, os processos. A gente vai vendo isso nos outros documentos. Eliminação de turno intermediário do ensino fundamental. O que é esse turno intermediário? O turno intermediário que, inclusive, eu já vi alguns professores chamando de turno da fome. Por quê? Porque ele está ali entre 11 da manhã e 3 da tarde. O que acontece? Pela falta de escolas suficientes para colocar todas as crianças nos períodos da manhã e da tarde, cria-se um turno intermediário para aproveitar a mesma estrutura. Mas esse turno é muito ruim, né? Não é um turno adequado. A criança vinha ali entrar às 11 horas da manhã e sair às 3 da tarde. É ruim, inclusive, para os pais. Então, por que a infraestrutura é importante? Para ampliar o número de escolas, de salas, para que a gente possa ter turno da manhã, turno da tarde e turno integral, e eliminar o turno intermediário. Então, muita atenção lá. Aliás, essa é uma proposta, se eu não estou enganado, já em 2007, eu acho que o Kassab já falava da importância de eliminar esse turno intermediário. Okay? Isso faz parte do quê? Da infraestrutura. Eliminação de barreiras arquitetônicas, né? Promover cada vez mais acessibilidade e inclusão. Essas seriam as principais medidas no âmbito da infraestrutura. Do currículo, o que muda? Na educação infantil, deverá considerar as características e as necessidades das diferentes fases do desenvolvimento das crianças, ou seja, aplicação da pedagogia da infância. No ensino fundamental, ele vai ter a duração de 9 anos, deverá ser organizado em 3 ciclos. E aí, a principal mudança no currículo no ensino fundamental é ciclo de alfabetização, ciclo interdisciplinar e ciclo autoral, a existência desses 3 ciclos. Ok? A gente vai falar mais disso também. Esse decreto, gente, ele só apresenta uma visão geral, panorâmica do sistema. Depois, com as outras portarias, até mesmo decretos e instruções normativas, a gente vai aperfeiçoando e detalhando essas informações.
A avaliação. A avaliação abrangerá as dimensões institucional, externa e interna, aliás, da forma como a gente tem na Resolução 4 de 2010, tá? As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica nos trazem justamente isso. Quais são as avaliações que nós temos lá? Institucional, externa e interna. Então, eu tenho a avaliação da aprendizagem, eu tenho a avaliação da instituição, que deve ser feita de maneira democrático-participativa, e a externa, em que os alunos participam, por exemplo, de SARESP, SAEB, né, de avaliações em larga escala. Então, a avaliação abrange essas dimensões. Na unidade educacional, assumirá caráter formativo. Aqui nós estamos falando da aprendizagem, da avaliação da aprendizagem, em que o professor avalia o aluno. Ela compõe o processo de aprendizagem como fator integrador entre as famílias e o processo educacional. Exemplo, na educação infantil, por exemplo, o pai ele é convidado a vir até a escola para discutir sobre o desenvolvimento das crianças. E no ensino fundamental a mesma coisa. Então faz parte do processo de avaliação discutir sobre as aprendizagens, desenvolvimento, o trabalho que é realizado no âmbito do currículo. A avaliação do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. No ciclo de alfabetização expressa por conceitos, a gente vai estudar isso, e nos ciclos intermediário e autoral expresso em notas de 0 a 10. Isso aqui é muito importante, pessoal. Seguidas de comentários, de relatórios, tudo bem? Então esse é um ponto muito importante que você não pode esquecer lá na hora da sua prova, nos ciclos intermediário e autoral. Com relação à formação do educador, será realizada de maneira sistemática. O que quer dizer ser realizada de maneira sistemática? A formação do educador, gente, deve estar prevista já no projeto político-pedagógico. Então está lá, haverá formação de educador, exemplo, né? Por causa disso, diz todos os fundamentos. Uma vez que isso está previsto no PPP, nós temos que desenvolver ações estratégicas para formar o educador. E no caso aqui, o programa dá uma importância muito grande para a formação nas unidades educacionais, ou seja, em serviço. Porque em serviço no chão da escola, a gente consegue problematizar e encontrar ações formativas para resolver problemas pontuais vivenciados pelos professores nas diversas situações cotidianas. Com as diretorias regionais de educação. Então, as diretorias regionais de educação participam ativamente desse processo de planejamento e formação junto com, por exemplo, os coordenadores pedagógicos. Possibilidades. Então, para formar o professor, nós temos ainda possibilidades com outros entes federativos. Então, eu posso ter, por exemplo, apoio de instituições da Secretaria do Estado, posso ter parcerias com outras secretarias, com programas estaduais, federais. E também um ponto muito importante que é explorar, né, no sentido positivo, a UAB São Paulo, a Universidade Aberta do Brasil São Paulo, a serem implantadas em unidades integrantes dos centros educacionais unificados, ok? Então, também é importante utilizar as UABs como formas, como possibilidades, né, de formação dos professores, além dessa formação em serviço nas unidades educacionais. E no caso da gestão, deverá promover ações que visem fortalecer a gestão participativa e democrática das unidades educacionais, possibilitando o debate e a tomada de decisão conjunta por toda a comunidade escolar, tá bom? Essa tabelinha é muito interessante, como eu falei para vocês, por quê? Porque ela resume esse decreto. Ao longo das outras leis e decretos, além de falar, comentar sobre os decretos, eu vou fazer várias tabelinhas para vocês. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essas tabelinhas e vai colar num painel, numa parede, em algum lugar aí, para que você possa o tempo todo bater o olho e revisar, e aí eu tenho certeza que na hora da prova você não vai errar questões de legislação, tudo bem? Então, ó, vamos firme aí nesses estudos, vamos em frente, que atrás vem gente, como dizia minha avó, como diz minha avó, e você já ouviu várias vezes. Para finalizar, tem os artigos 5º, 6º e 7º, que eu acho que não tem muita importância, né? Então ele fala que a Secretaria Municipal de Educação deverá estabelecer normas complementares voltadas ao pleno cumprimento do disposto neste decreto, né? Tranquilo. As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Então, o município diz assim, para todas as despesas que nós teremos para ampliação da rede, nós vamos oferecer, nós temos esses recursos e nós temos as dotações orçamentárias, né, a disponibilização de receita. E, no caso, se for necessário, buscaremos suplementação. E o decreto entra em vigor na data de publicação, que é 2013. Ok? Infelizmente, gente, eu estou com dificuldade de encontrar questões, né? Porque depois dessas mudanças, a gente não... Está difícil de encontrar questões. Mas o que nós estamos fazendo? A gente está coletando questões gerais sobre esses documentos para depois resolver um simulado e fazer uma revisão. Mas eu acredito que com esse material, nesse decreto aqui, dificilmente, né, sobre ele, você vai errar alguma questão. E vamos seguir em frente, que a gente tem agora portarias e outros decretos e outras instruções para estudar. Bora lá!